eu não vim ensinar, e sim seremos ensinadas com as meninas de Sex and the City, Samantha, Charlotte, Carrie e Miranda. Na verdade, eu trouxe aqui ensinamentos mais em relação a brand, a personalidade, aquele arquétipo mais ali do Yang, no livro Os Arquétipos Inconsciente Coletivo, tá bom? Eu listei algumas coisas aqui no meu caderno, se eu estiver olhando pra baixo é porque eu tô lendo ele, tá bom? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, então vamos lá. Vamos começar com a Miranda. Gente, a Miranda é minha preferida porque ela tem muito, das quatro, ela é muito direta. Ela vai apontar o dedo e vai fazer você ouvir mesmo que você não queira, sabe? Ela não é que nem a Samantha, que quando a Carrie erra, ela fala, você errou, mas ok, não vou te julgar. Ela não é que nem a Charlotte, que também briga e sai correndo, uma coisa mais impulsiva. Então ela é muito mais direta. Eu vejo ela até com, sei lá, um arquétipo de mãe também. Mas eu acho que a personalidade mais forte da Miranda é o herói, né? O arquétipo do herói. Ela é heroína, ela traz a carreira dela como algo heroíno também. Então, por exemplo, ela é bem sucedida, foi a primeira a comprar o apartamento. Então, todas moravam de aluguel no início ali das primeiras ou segunda temporada. Ela foi a primeira a comprar o seu apartamento, a contratar pessoas pra trabalhar pra ela, assim, ela era advogada. Assim, maravilhosa. Outra coisa que a Miranda tem bastante é que ela passou por dificuldades muito complexas. Por exemplo, ela perdeu a mãe e logo depois descobriu que estava grávida e não era de um marido, ela não estava casada, não estava nem namorando, foi apenas ali um deslize. E ela, talvez, na verdade, ela não quis a criança e depois ela falou, não, eu vou ter esse bebê. E sustentou isso até o fim, mesmo o marido, quer dizer, o pai do filho dela não sendo um pai tão bacana. Eu tenho ali pensamentos controversos em relação ao Steve. Mas ela tem essa questão de ser uma mulher muito forte. E às vezes isso é algo negativo, né? Por exemplo, o lado sombra desse arquétipo do herói que a gente consegue ver na Miranda. Precisa de terapia. Isso é verdade, ó. Ela não lida com os seus sentimentos. Ela acaba se privando de se jogar no amor, né, nas emoções, e se joga totalmente no trabalho. Teve um episódio da Miranda que, se eu não me engano, ela disse que trabalhava 52 horas na semana, 16 horas no dia. Então ela era muito... Ela tinha muito medo de se relacionar, ela tinha muito medo de se apaixonar, e aí ela pegava essa insegurança e jogava no trabalho, porque no trabalho era o campo que ela conhecia, entende? Mas, assim, o arquétipo do herói nela tá muito ligado. Ela é a grande heroína da série. A próxima é Samantha Jones. Gente, você pode ter a sua preferida, mas eu tenho certeza que não existe ninguém na face da Terra que não goste da Samantha, tá? A Samantha com certeza inspira, respira, transpira o arquétipo do amante, né, gente? Ela era independente, cabeça aberta. Ela vivia em sua sexualidade, solteirice. Gente, lembra que a série... ela foi feita no finalzinho dos anos 90. Então você imagina uma personagem tão forte, tão poderosa, com a mente tão aberta. Tipo assim, ela quebrou, assim, paradigmas, assim, ela é maravilhosa. Outra coisa que ela tinha também, gente, é que ela se colocava sempre em primeiro lugar. E também, ela era muito amiga, né? Lembra que eu falei pra vocês que a Miranda, ela tinha, às vezes ela apontava o dedo e falava verdades e pronto, acabou. A própria Samantha não. Ela não era muito de julgar, né? Às vezes ela julgava algo totalmente, sei lá, contraditório, algo que não fazia sentido, mas na maioria das vezes por um erro, sei lá, a Carrie traiu o Aidan com o Big, ou sei lá, separaram, alguma coisa assim, ela sempre tava lá junto pra falar, olha, tô aqui com você, às vezes concordo, às vezes discordo, mas eu estou aqui, e é isso, sabe? É aquele abraço que a gente precisa nos momentos difíceis. E como eu falei pra vocês, ela é o arquétipo do amante porque ela trabalha muito a sua sensualidade, né? Ela sempre tá ali trabalhando com roupas vermelhas, sexy. Se eu não me engano, ela é a mais velha do grupo. Até mesmo a atriz era já na casa dos 40, enquanto as outras tinham ali por volta de 30, 33, 34 anos. E ela era muito sensual e ela era muito segura. Ela fazia cenas, assim, que quase nenhuma fazia. E ela, sabe... Assim, a personagem é incrível. E o lado sombra desse arquétipo, né? Dessa personalidade. É o quê? Da própria Samantha, gente. É que ela usava essa autoconfiança, essa situação de ser bem sucedida no trabalho, de ser uma mulher bonita, de ser uma mulher confiante, de ter uma sexualidade super livre para esconder o seu medo em relação ali aos sentimentos, né? Várias vezes, por exemplo, quando a própria Miranda, né, que eu falei no início, ela perdeu a mãe,
Todas, né, foram lá, eu sinto muito e tal. E a Samantha foi a única que não conseguiu ali colocar o seu sentimento pra fora. Aí o único momento foi quando ela tava ali, e aí eu lembro que a Miranda virou, acho que ela tava lá na frente da igreja, né, e ela virou de costas, e aí a própria Samantha conseguiu falar meus pêsames, né, mas ela tinha problemas em lidar com as emoções. E isso tem muito a ver com os arquétipos também, dessa mulher ser muito autossuficiente, muito bonita, muito sexy, na maioria das vezes ela esconde alguma coisa, né. E além disso, inseguranças, por exemplo, insegurança em relação ao corpo dela, ela tinha bastante. Então, quando ela, sei lá, tinha uma outra mulher novinha, ela se sentia super mal. Tudo bem, né? Nós mulheres, a gente é meio assim, mas ela era muito mais aflorado, relacionado à idade também. Quando ela teve câncer, ela também ficou... Teve muita dificuldade de lidar com isso, é claro, mas ela pensava muito mais no corpo, na beleza, do que na própria saúde. Foi algo bem complicado e esse é um lado sombra, na minha opinião, a respeito da Samantha. A próxima personagem é a nossa romântica Charlotte York. A Charlotte, ela tem o arquétipo do inocente barra da princesa. Sabe essa coisa, conto de fada, o arquétipo do conto de fada, da sonhadora? Mais ou menos isso, né, gente? O que acontecia? Ela era a mais diferente do grupo. Porque a Samantha já era um pouquinho à frente do seu tempo. A Miranda também tinha algumas ideias um pouco diferentes. A Carrie também. Mas a Charlotte era um pouco diferente, sabe? Ela era sempre muito fiel aos seus sonhos. E também em relação à família. Por exemplo, o sonho dela era construir uma família. Ter um marido, né? E criar seus filhos. E não tinha nada que fosse maior do que isso. Então, por exemplo, teve um momento que ela tava querendo ter filho no primeiro casamento. Ela foi lá e abriu mão do emprego dela. E tava tudo bem. A prioridade dela era ter a sua família, era conseguir engravidar. Então, acho que dentre todas, ela foi a mais certeira. A que conseguiu todos os objetivos, sabe? Outra coisa que ela tinha também, que ela alcançou, foi ela era, no início da temporada, uma cabeça muito fechada, um pensamento muito conservador. E durante a temporada ela foi se permitindo mais. Eu lembro que, por exemplo, quando a Miranda quis não ter a criança, e aí ela brigou com a Miranda porque ela queria ser mãe, a gente entende e tal, mas ela foi um pouco radical. E logo depois ela foi lá no hospital ver a Miranda, e a Miranda falou, não, eu vou continuar a gravidez. E aí foi maravilhoso. Então, acho que se isso acontecesse no início lá da temporada, acho que talvez seria uma ruptura da amizade das duas, da Miranda com a Charlotte. Mas como ela tava ali já com a cabeça mais evoluída, as coisas se acertaram, né? Ela foi ali uma grande amiga pra Samantha não, pra Miranda. E outra coisa engraçada também da Charlotte é que ela era muito romântica, né? Ela tem essa coisa do old money no corpo dela, sabe? Nas roupas que ela usa, no jeito de se vestir. Ela, eu acho que era a única que era um pouquinho mais... assim, financeiramente ela era melhor, né? Ela tinha uma condição bacana. A Carrie já passou várias dificuldades, já falou na série. Samantha também, a Miranda também. Mas a Charlotte, ela tinha ali uma condição bacana. E a profissão dela também é muito old money, né? Ela tinha faculdade de história da arte, trabalhava em museu. Era uma, assim, romântica em série, né? E agora vamos falar do lado sombra da Charlotte, né, gente? Por ser uma romântica incurável, tudo que não focava na parte de ser mãe, né, construir uma família, vamos dizer assim, casar e construir uma família, ela se sentia impotente. Então ela via a idade passando, então eu lembro que ela casou com 34, acho que 35, e aí com 36 ela já tava vendo que, ai meu Deus do céu, eu não vou casar e tal. Então ela meio que entrava nesse limbo de tipo, eu só vou ser feliz se eu achar, se eu encontrar o meu príncipe encantado. Então essa coisa meio da conto de fadas e tal, e isso é muito triste porque... Assim, ela podia curtir esse momento solteira, né? De ter a certeza que ela ia conseguir encontrar uma pessoa, ter essa autoconfiança, mas também curtir o momento de solteira dela, né? Ela só conseguia curtir quando tava com as amigas. Quando ela tava em casa sozinha, ela sempre tava ou à procura de um homem pra casar, ou nessa tristeza profunda de, ai meu Deus, a idade tá passando, eu não vou conseguir ter uma família, sabe? Isso é bastante triste. E claro, vamos falar da nossa protagonista, a Carrie Bradshaw. A Carrie, gente, assim, eu vejo muita gente no TikTok julgando ela, falando, ai, a Carrie é insuportável, principalmente a geração Z. E é interessante porque ela é pra ser esse reflexo mesmo, da gente julgar e falar, ai meu Deus, tem coisas que eu faria se eu fosse a Carrie, sabe? Então ela é aquela, eu acho que ela é a mais...
a cabeça de jovem, vamos dizer assim. Ah, lembrando que a Carrie é o arquétipo do cara comum, até porque ela tem várias inseguranças parecidas com nós mulheres, por isso que a gente julga tanto ela. Por exemplo, ela tinha 30 e poucos anos e não tinha uma carreira ainda financeiramente, né? Ela não tinha uma vida financeira tão boa, estável, enquanto as outras. E aí, se a gente pode olhar pra ela e falar, nossa, ufa, a Carrie tinha quase 35 anos e ainda não tava com a carreira tão boa. Quase foi despejada, não tinha dinheiro pra comprar um apartamento. Então isso a gente vê muito a vida, né, do jovem, da gente que é adulto, né, jovem adulto, se espelhado na vida da Carrie, né? Dessa coisa de ser compulsivo, essa coisa de compras, essa coisa de festas, mas que também ter um namorado, ter uma família. Então acho que seria um arquétipo do cara comum, com certeza. Outra coisa que eu gosto muito da Carrie é as roupas. Ela é sempre muito elegante, sempre muito bonita. Eu amo aquele vestido branco dela, off-white. Tem aquele vestido de jornal também. Tem uma que ela tá com uma blusinha marrom, que tipo, meu Deus do céu, coisa mais linda. Ela... tipo assim, ela é uma amiga meio ausente, mas quando precisa dela, ela tá ali. Ela não é a melhor amiga, eu acho que a melhor amiga ali era a Miranda e a Samantha, assim, se fosse pra me escolher quem quer, tipo assim, qual das 4 eu queria ser amiga? Seria a Samantha e seria talvez a Miranda, mais ou menos assim. Ela não era a melhor amiga de todo mundo, sabe? Mas ela era... eu gosto muito das reflexões dela, como ela é colunista, então a série passa como se ela estivesse ali num pensamento. Então, apresenta cortes da vida dela, das amigas dela, e ela meio que como se estivesse escrevendo ali na coluna do jornal, da revista. E é bem interessante, né? Várias reflexões que ela fala sobre vida de solteiro, casamento, mulheres de 30 e poucos anos que não estão com a condição financeira boa ainda. Eu gosto dessas reflexões, mas vamos para o lado sombra, porque, nossa, a Carrie assim, lotado. Primeiro que ela é egocêntrica, né? E tudo bem, eu entendo por ela ser protagonista, mas ela é egocêntrica, sim. Ela se permitia a ter um relacionamento tóxico com o Big, ia falar Brad, com o Big, e tipo assim, não é uma coisa assim, eu tive um relacionamento tóxico e tipo, vida que segue, não, ela ficou quase 10 anos com esse homem, e por ela ter esse relacionamento tóxico com o Big, e não permitir ele ir embora da vida dela, porque às vezes ela tava com um namorado novo, e ela sempre queria que o Big estivesse ali, tipo, e aí o que ela fazia? Era tóxica com o outro, então... era uma coisa meio Chernobyl, né, gente? Outra coisa que ela tinha também era dificuldade de lidar com mudança, né? Então, por exemplo, algumas se separaram, arrumaram outros namorados, e toda vez que ela ia arrumar alguém, que ela ia sair, era sempre, ai meu Deus, estou indo para um restaurante encontrar homens, assim, ela fazia muito drama. E eu tava vendo uma psicóloga falando, né, meio que analisando as meninas da Sex and the City, e falando que a Carrie, ela era mais dramática, e ela queria aquela coisa adolescente, de relacionamento... com bastante aventuras, bastante borboletas no estômago. Tipo assim, mana, cresce, né? Tu tem 30 e poucos anos, pelo amor de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem você gostaria de ser, se fosse possível, né? A Carrie, a Samantha, a Miranda ou a Charlotte. Tipo assim, eu gosto muito da Miranda, né? Principalmente o pensamento de profissão, de carreira. Eu tenho um pensamento muito Miranda. Mas eu gosto da Charlotte também. Eu gosto acho que todas, né? Botarem elas dentro do liquidificador, eu acho que seria a pessoa ideal. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até mais!